Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Amém? A palavra do Senhor tem como título A Vinda do Senhor e o seu significado. Diz assim a palavra do Senhor: Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nas quais habita a justiça. Amém? Os irmãos podem se assentar. No domingo, quando, durante o culto, na hora que a irmã Aurelícia veio aqui dar uma saudação, e ela pediu para olhar ali para o nosso quadro, para o nosso tema desse ano, e na mesma hora eu comecei ali a escrever alguma coisa. Eu falei assim, bom, se alguém me chamar para uma oportunidade, um outro dia, eu vou anotar aqui alguma coisinha. E certo é que ontem o pastor me chamou para poder dar uma palavra. Eu falei, poxa, no domingo eu entendi aquilo como algo de Deus, E é isso que eu tenho para meditar com você nesta noite. E olhando para aquele quadro novamente, que é o nosso tema, como o pastor Francisco gosta de dizer, a nossa temática, e vi novo céu e uma nova terra. É bem possível que muitos de nós repetimos isso aí. Hoje nós estamos no 11º dia do ano, nós repetimos isso de 31 de dezembro até agora. Mas talvez muitos de nós não paramos para meditar nessa profundidade daquela palavra, na seriedade que é aquilo ali, porque ali, na verdade, trata do nosso futuro, trata daquilo que nós almejamos, trata daquilo que faz nós estarmos aqui nesta noite, porque passa a ser o nosso objetivo. Porque, se fala de novo, nós estamos aqui porque tivemos um novo nascimento. Aqueles que ainda não nasceram de novo, ou se porventura acabou escorregando, há uma necessidade de uma renovação, de se tornar novo. E o que é o céu? É a morada do Altíssimo, lugar de descanso, lugar de segurança e lugar para onde nós iremos passar a nossa eternidade. Se tem uma certeza nessa vida, é a nossa transitoriedade, ou seja, existe uma eternidade, seja ela com Deus ou seja ela sem Deus, mas existe essa eternidade. E o céu é esse lugar, aonde nós almejamos, lugar de descanso, morada do Altíssimo, lugar de segurança, lugar onde não haverá mais problemas, não haverá lágrima, não haverá dor, Todas as coisas, todas as mazelas desta vida ficarão por aqui.
E a Bíblia nos retrata, para vermos esse novo céu, essa nova terra, ela diz que nós somos forasteiros ou peregrinos, ou seja, nós estamos aqui de passagem. E para nós estarmos aqui de passagem, o texto, né, que o irmão Xisto leu, esse texto que eu falo aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, ele vai falar justamente isso, sobre a necessidade de nós estarmos caminhando para chegarmos nesse lugar. E para nós chegarmos a esse lugar, então o que vem no meu coração é o seguinte: o que fazer para ver o novo céu e a nova terra? O que é que eu preciso fazer? Porque nós pensamos, mas sabemos que o arrebatamento vai ser num abrir e num fechar de olhos. Mas nós temos uma longa caminhada para chegarmos lá, para vermos isso. E aí, esse início de ano, é comum nós, ou durante a passagem, a transição ali, é comum a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida, seja ela material, seja ela espiritual. E aí, no dia da passagem aqui, um versículo que veio ao meu coração era justamente o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, é capaz de muitos de nós estarmos pontuando, não, faltou isso, poxa, o Senhor falou, mas isso aqui não aconteceu, isso aqui, eu gostaria que acontecesse isso, mas a pergunta que veio ao meu coração é invertida: o que faltou da minha parte para o Senhor? Porque às vezes nós falamos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu coloco tudo dele com relação a mim, mas e de mim com relação a ele? O que é que faltou? Porque às vezes eu espero do Senhor, mas eu não me coloco como servo. Eu não faço aquilo que eu deveria ir, essa análise. Porque às vezes, muitas pessoas, às vezes, se revoltam com algumas profecias que recebe, né, e que muitas das vezes não são de Deus, e ela se apega ao homem e se revolta com Deus. Mas a Bíblia diz, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, não é quando e nem da forma que nós queremos. Deus tem um trabalhar todo especial. E, em cima disso, nessa análise da nossa vida, o que fazer para ver um novo céu e a nova terra, eu entendi que a primeira coisa é a gente analisar a nossa visão, né? É época de todo mundo começar ali a fazer um check-up da saúde, você vai no oftalmo, você vai no médico, ver diversas coisas, porque a visão tem a ver com motivação, né? A visão, ela é, na verdade, dá sentido. Eu olho, estou vendo para onde eu vou, onde eu estou e para onde eu vou. A visão, ela me proporciona isso. E nessa análise espiritual, como eu estou e para onde eu quero ir? Como eu estou e para onde eu quero ir. Então, é uma análise crítica, porque ela me chama, essa visão me chama a um compromisso ao meu relacionamento com Deus. Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Ou seja, nessa análise que me convida, me confronta a um relacionamento, qual tem sido a minha prioridade? Eu tenho realmente amado o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma? Eu tenho dado o meu máximo para Deus? E Ele também nos confronta se nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, às vezes, eu estou muito bem com Deus, mas eu não estou tão bem assim com o meu irmão. E para ver aquele novo céu, a nova terra, como diz o pastor, um tem que ficar. Ou sobe os dois, ou então fica os dois, né? Porque não tem jeito, né? Como falou aqui o pastor João Adair, que uma irmã falou assim, né? Falaram para fazer um concerto uma com a outra, falou, irmão, lá
só dá para ficar um ou outro, não tem como, tem que ficar os dois, tem que haver conserto. E a irmã respondeu, não, mas lá tem muitas moradas, né? Ou seja, eu posso ficar longe da outra. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então, esse relacionamento, esse convite a esse relacionamento, esse confronto, eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, Ele realmente tem sido a minha prioridade, e eu tenho amado o próximo como a mim mesmo. Então, são 2 mandamentos fundamentais para nós vermos esse novo céu e essa nova terra. Porque quando vai falar do nosso relacionamento com o irmão, a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então um dos grandes obstáculos, às vezes, para nós deixarmos de ver esse novo céu e essa nova terra, é o relacionamento horizontal, o relacionamento com o irmão. Por quê? Talvez pela falta de perdão, né? Tem gente que quer ter razão, ele não quer ser feliz. A Bíblia, ela nos ensina o seguinte, para você ser feliz, você não precisa ter o direito, mas você tem que cumprir o mandamento, porque aí lá, a pessoa veio e te aborreceu, mas é você que vai lá pedir perdão. Eu ouvi outro dia uma frase que eu achei interessante, que diz que a falta de perdão ou ressentimento é como se eu tomasse um veneno e esperasse que o outro morra. Só que o outro está tranquilo lá no clube, ele está em diversos lugares, porque ele não sabe o que eu estou passando, mas eu que não quero perdoar. Então eu tomo aquele veneno e estou esperando que o outro morra. Então aquilo me adoece, aquilo me abate espiritualmente e aquilo me afasta desse novo céu e dessa nova terra, né? Então, essa visão, ou essa motivação, a primeira coisa é cumprir esses 2 mandamentos. A segunda coisa, como que eu vou poder querer ir para um novo céu, uma nova terra, se eu não desejo ir para lá? O Salmo 63, versículo 8, diz que a minha alma te segue de perto. Davi fala isso, né, que ele desejava a presença de Deus quando ele estava lá no deserto de Judá, lembrando que Deus deve ser a nossa prática constante. Por isso que ele fala, a minha alma te segue de perto. Isso tem sido uma constância na nossa vida, né? Nós sempre temos procurado, a todos os momentos, em todos os lugares, estar ali procurando, querendo estar perto de Deus, né? Meditando ali na sua palavra, porque se eu não desejar estar ali, eu não vou conseguir ir, né? A outra coisa é confiar. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, eu preciso ver, a gente vê o que aconteceu lá no livro do Gênesis, né? Viu Eva que a fruta era boa. A partir do momento que ela viu, ela passou a desejar. E depois que ela desejou, caiu para o coração, aí foi questão de tempo. E o céu para nós, quando nós meditamos nas Escrituras, nós vemos a possibilidade de deixarmos esse mundo cheio de mazelas, cheio de problemas, e morar num lugar de segurança, um lugar de paz, de alegria, e nós veremos o Senhor como Ele é. Então, quando nós meditamos nisso aqui, isso é o que vai nos motivar, nos vai fazer com que nós venhamos a desejar estar com o Senhor e confiar nas suas promessas, porque aqui está diversas promessas. Aqui estão as dificuldades dos nossos irmãos na fé, que eram como nós, que muitas das vezes nós nos achamos fracos, mas o próprio apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque a nossa confiança deve estar em Deus, que sempre fez, faz e sempre fará diferença nas nossas vidas. A visão, ela também vai nos fornecer a fé, que é a certeza, é o alimento da certeza
e o combustível da nossa esperança. Se nós não tivermos fé, é até difícil nós dormirmos essa noite, porque sem fé não há esperança. Sem fé não há esperança. E o que nós esperamos? Então, a fé é justamente isso, o combustível da nossa esperança. E a gente, muitas das vezes, acha que passamos por diversas coisas aqui, mas o céu poderá pagar qualquer prejuízo que nós venhamos a ter para conquistá-lo. Porque lá tudo será tão maravilhoso que tudo que nós passarmos aqui não há que comparar, que é o que diz a palavra. As aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, não há comparação. Não, mas o que eu estou sofrendo aqui é muito. Não há comparação. O que tem lá é muito melhor. E é isso que vai nos mover, essa fé. A visão dá sentido à vida que a pessoa tem. Ou seja, é onde nós vamos traçar os nossos objetivos. Onde eu estou, para onde eu quero ir. Ela nos dá direção. A visão produz motivação para nós agirmos. Nós vamos ver o que aconteceu, né? Josué, capítulo 1, versículo 9. Né? Logo depois ali de Deuteronômio, com a morte de Moisés. Josué, né, ali nas colinas de Moabe, a leste de Jericó e do Rio Jordão. Ele ali pensativo, né? E Deus passa as ordens para ele e fala lá em Josué 1:9. Não te mandei eu, ou seja, Josué estava ali que ele estava acostumado a ser um excelente auxiliar, a ser coadjuvante, mas agora era com ele. Deus tinha chamado ele, olha, você será o substituto. Então ele começa a sentir o peso da responsabilidade. E aí Deus vem e fala com ele, não te mandei eu, ou seja, era como Deus estivesse falando com ele. Não fui claro o suficiente? Esforça-te, ou seja, sai do comodismo e tem de bom ânimo, ou seja, é o requisito para ele, olha, é ter ânimo, que é o requisito para a minha vida e para a sua vida, para nós não ficarmos olhando para trás, mas continuar prosseguindo para vermos o novo céu e a nova terra. Então, e tem de bom ânimo, ou seja, passa a ter a cara de alegria. Não te atemorizes e nem te espantes, ou seja, não tenha medo. Porque o Senhor teu Deus, aí Deus ainda fala com ele novamente, para ele não ter dúvida de quem estava falando com ele era Deus. Porque o Senhor teu Deus está contigo, ou seja, você nunca estará sozinho, como nós nunca estivemos sozinhos nas nossas batalhas. Né? Por onde quer que andares, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer caminho, em qualquer situação, né? Eu estarei contigo. Então Deus estava falando ali com Josué, olha, Moisés morreu, agora é eu e você. Então, nós muitas das vezes temos a confiança no homem. Né? Estamos ali do lado, fazendo alguma coisa, e há momentos que é você e Deus, porque o mesmo Deus que usou Moisés, agora ia usar Josué, mas ele precisava confiar. E nós, muitas das vezes, em algumas situações, Deus também quer fazer isso conosco, né? Porque o Deus que usa um, usa o outro, é o mesmo Deus. Então, essa é a palavra que ele dá a Josué. A visão, ela também estabelece compromisso. Eclesiastes 9:10 diz assim, ó, tudo quanto te vier à mão, para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Isso aqui é um alerta para nós, que o dia para nós fazermos é hoje. Ninguém sabe o dia de amanhã. A única coisa que nós temos certeza
é de que um dia nós iremos partir. Agora, qual será, né, a nossa chegada lá em cima? Um dia nós seremos cobrados. O que você fez com os talentos que eu te dei, o que você fez com os planos, com os projetos. Não, eu fiz isso, isso, aquilo. Não estou te perguntando o seu, eu quero os meus planos, o que eu te coloquei a mão para fazer. Então, muitas das vezes esperamos por um dia de amanhã e um dia que não vai chegar. Por quê? Porque cada um de nós tem um tempo. E Deus sabe disso, né? Então, grandes lutas, grandes projetos. Os maiores vencedores passaram por maiores adversidades, né? A Bíblia diz que nós devemos sermos provados para sermos aprovados. Não há como nós sermos aprovados se nós não formos provados. A visão desperta talentos e revela valores, né? Ela também, às vezes, tem essa característica. Por quê? Porque nós, como servos, devemos sempre estarmos dispostos a aprender. Imagina, se no culto de hoje, de repente, não vem nem um obreiro. Não vem nem um obreiro. E aí a igreja está aqui, todos os irmãos congregados, e aí eu pergunto, um vai virar para o outro e vai falar assim, não veio nenhum obreiro, não terá culto, né? Não vamos ter culto. E aí? Já pensou? Né? Um podia falar, eu vou cantar um hino, eu vou fazer isso, mas qual será a decisão? Então a visão desperta talentos e revela valores. Às vezes é por isso que os jovens têm oportunidade, é por isso que eu estou tendo oportunidade aqui, né? Não pensa que é fácil a gente estar aqui, né? Principalmente, a nossa igreja é uma igreja, pensa num local que o povo conhece Bíblia, né? Então, é temeroso sempre. Mas, estou vivendo lá Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, né? Crendo nas promessas de Deus. E a visão, às vezes, ela se divide na visão do interesse próprio. Nós, às vezes, nos queixamos, lamentamos pelas nossas inquietações, né, aquilo que nos aflige, mas nós prestamos atenção naquilo que nós fazemos e não naquilo que Deus faz. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas Deus não fala comigo, não tem falado comigo. Você tem prestado atenção nisso? Ou você presta atenção só naquilo que você faz? Que às vezes você não presta atenção nisso, naquilo que Deus está fazendo. Ou porque você quer também que Ele faça do jeito que você quer. Às vezes Deus está movendo de forma diferente. E aí você esquece de olhar para a Bíblia que diz que para Ele, por Ele, são todas as coisas. Ele trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer, mas nós, muitas das vezes, queremos servir a Deus por vista. Não, mas tem que ser desse jeito, né? Todos nós queremos milagre, mas qual a dificuldade que nós temos de confiar no milagre? Porque a gente quer crer na lógica. E o milagre não tem lógica, não tem explicação. Porque Deus é o dono do milagre, né? Então, essa é a visão de interesse próprio. A visão comparativa é aquela que nós ignoramos a graça de Deus. Ou seja, olha quantos favores nós temos recebido do Senhor. Mas, às vezes, eu estou preocupado com a posição que o meu irmão está alcançando. Então, a minha visão é comparativa. Poxa, agora vai começar um novo ano. Poxa, o pastor chamou fulano de tal, mas não me chamou. Poxa, eu achei que eu ia agora para esse lugar. Mas olha o que Deus está fazendo na sua vida. Você é melhor hoje do que você era ontem? Então, Deus está trabalhando na sua vida. Mas você está preocupado aonde o irmão está indo. E não naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, essa é uma visão comparativa que nós não devemos ter. A outra visão é a visão de presunção. Nós damos muito valor àquilo que nos recompensa materialmente, ignorando os benefícios e a dádiva de Deus. Vem cá, poxa, eu preciso de uma benção. Mas a gente entende que bênção é só coisas materiais. Você esquece que você está enxergando hoje
Quantas pessoas estão lá no hospital nesse momento, pedindo um socorro de Deus? Né? Então, às vezes, nós temos essa visão de presunção. Eu analiso só a questão dos bens materiais. Você esquece a família que você tem, os filhos que você tem, né? A dádiva que você tem de poder andar, de poder enxergar, de poder ouvir. Né? Você esquece disso. Todos nós passamos há muito pouco tempo. Como é ruim usar aquela máscara, né? Como é ruim usar aquela máscara. Que coisa boa, a gente está assim, todo mundo, né? Mas você só lembra que isso é bom, e muitos de nós já temos esquecido. Por quê? Porque passou o tempo, a gente esquece das coisas muito rápido. E principalmente das coisas que Deus faz na nossa vida. Porque o homem, ele é insaciável, ele quer cada vez mais. Deus te deu um livramento agora, tá bom, amanhã você está assim, mas será que Deus vai fazer? Será que Ele faz mesmo? A dúvida, ela é sempre o nosso maior inimigo. A dúvida é nosso maior inimigo. Para e analisa quantas vitórias você já recebeu de Deus. Fala assim, não, agora não tem jeito. E Deus vai lá, coloca a mão dele e te resgata com mão forte. Aí chega outra situação, você fala, mas será que agora? Mas Deus não é o mesmo? Deus não é o mesmo? Então, essa é a visão de presunção. A outra é a visão distorcida, quando somos injustos ao julgarmos os outros. Ou seja, estamos de compreender o reino de Deus, que o reino é edificado pela graça. Nós não temos porque merecemos, nós temos porque Deus é misericordioso, é favor imerecido. Então, não tem que ficar olhando assim, poxa, mas eu merecia mais do que o outro. Como que você merecia mais? Ninguém tem porque merece, é graça, é favor imerecido. Né? Então, é importante que nós tenhamos uma visão alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser a nossa. Né? Essa deve ser a vontade de Deus. Segundo Tessalonicenses 3:5, diz assim, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ou seja, duas coisas não podem faltar na nossa vida. Submissão e obediência. Essas duas coisas é que faz com que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. É você entender o trabalhar dele. Não, mas eu não estou entendendo. Apenas segue. Faz igual a Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Mas quem está mandando é Deus mesmo, é. Os caminhos deles são melhores que os nossos. Os pensamentos deles são melhores que os nossos. E tudo tem um propósito. E o propósito dele é sempre o melhor para nós. O homem é falho. Ele te promete e não cumpre. Mas a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. É impossível. Então, deixa o trabalhar dele. Às vezes, nós perdemos a bênção, porque não queremos ir. Não, mas não tem jeito, não vai dar certo ali. Como é que você vai viver o milagre? Se você não for, né? Se você não está ali submisso. Ou seja, deixar ele fazer da forma que ele quer. E isso, muitas das vezes, vai sair da lógica da nossa vida. Obediência. Obediência não é fácil, né? Porque nós temos, o pecado veio deteriorar essa palavra obediência. Porque nós geralmente somos muito resistentes às coisas, à mudança. E muitas das vezes sem lógica. Às vezes resistimos por resistir. Não, mas é porque hoje eu não estou afim. Né? Não acontece assim muitas das vezes na vida cotidiana? Não, eu não vou fazer porque... Ou seja, às vezes esquecemos de que somos nós que somos servos. Deus é Ele. É Ele quem manda. Né? Então, não pode faltar na nossa vida. Nós devemos orar para uma sábia compreensão e entender a brevidade da nossa vida, que nós temos diante, né,
de Deus um coração sábio no emprego do dia a dia em que Ele nos concede. Esta vida que estamos tendo é uma preparação para nós vermos esse novo céu e essa nova terra. Né? Devemos entender aquilo que Deus deseja realizar para nós, para a nossa família e para o nosso próximo, através do seu serviço fiel. Quando terminar o nosso tempo aqui, nós chegaremos no céu e será avaliado como foi ou deixou de ser a nossa dedicação aqui. Né? O salmista, no Salmo 39, 4, ele diz assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta o quanto sou frágil. Né? Aqui, o salmista, né, ele coloca que Deus reservou a cada um de nós um tempo breve aqui na terra. Uns vão viver mais, outros vão viver menos, mas certo é de que a nossa oportunidade é hoje, é agora. Deus espera de cada um de nós disponibilidade. Né? Ele não quer de nós que sejamos os talentos, é Ele que nos concede. Eu preciso apenas estar disponível para que Ele possa me usar. É só isso que Ele deseja. Né? Ele deseja isso. E eu preciso entender isso, essa oportunidade, essa brevidade do nosso tempo aqui. Quantas pessoas já não estão mais no nosso meio, nessa pandemia? Quantas pessoas partiram, né? De ontem para hoje. Quantas pessoas fizeram diversos planos para o dia de hoje e não conseguiram ser despertado pelo Senhor, que não é o homem que acorda, é Deus que desperta, né? Porque quantas pessoas morrem dormindo, né? O salmista também, no Salmo 139, verso 16, ele diz assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, aí nos esclarece que Deus não nos traz a essa vida sem um propósito. Tem um propósito para mim e para você. Davi, ele fala aqui sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Então, nós temos um propósito. Qual que é aquilo que eu devo fazer? E aí a gente acaba caindo numa situação, porque existe muita gente gastando muito tempo procurando entender qual é o seu chamado, mas esquecendo que poderia gastar mais tempo em conhecer Deus do que conhecer o seu chamado. Se você gastar mais tempo em conhecer a Deus, Ele vai revelar o seu chamado. Ele vai revelar o seu propósito. Mas, às vezes, eu deixo de conhecer a Deus. Não, mas não é isso que eu vou fazer, não é isso. E você vai fazendo as coisas de forma com falta de zelo. Então, nós devemos gastar mais tempo em conhecer a Deus, que é lendo a sua palavra, que é na oração, que é na consagração. Eu, conhecendo mais a Deus, vai cair as escamas dos meus olhos e eu irei entender o meu chamado e esse propósito que ele fala aqui. Já que os meus dias nessa terra são breves, né, eu preciso conhecer a Deus. Senhor, o que o Senhor quer comigo? E aí eu estarei cumprindo a vontade dele. Então, nosso primeiro tópico: o que fazer para ver o novo céu e a nova terra? É eu ver qual a minha visão. A minha visão me leva à motivação, me leva à esperança, né? Isso é o que nós devemos fazer. A segunda coisa que nós devemos fazer é uma estratégia. As adversidades virão, o deserto virá, todos nós passaremos por ele. Mas o deserto, ele é
uma aula para as nossas vidas, aonde todas as vezes que nós entramos, nós saímos mais fortalecidos. E no deserto nós temos que procurar entender a vontade e o plano de Deus. Às vezes nós temos dificuldade em compreender Deus como governante absoluto, devido à nossa natureza egoísta e imediatista. José não demonstrou nenhuma dessas características, nem individualista e nem de ser o dono da razão. Imagina que a agenda de Deus, que Deus tinha preparado para José, incluía anos como escravo e como prisioneiro. Mas nisso tudo José permaneceu fiel a Deus. Aceitou o plano de vida para a sua vida, um plano que no final elevou ele ao maior posto de poder no Egito, porque ele entendeu a vontade e o plano de Deus para a vida dele. Não devemos debater ou negociar com Deus, o Rei do Universo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Isaías 55, 9 diz que Deus, em sua sabedoria e em seu plano soberano, às vezes, a resposta que Ele dá às nossas orações é com o não ou espere. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Queremos, e Deus diz, não, não é momento, espere. E às vezes nós queremos relutar com isso. Nós devemos aprender como José, né? A nossa resposta deve ser confiar, acreditar, obedecer, não relutar e muito menos exigir. Porque tem pessoas que falam, não, se o senhor não fizer isso, ele esquece que é ele que depende de Deus, não é Deus que depende dele, né? Então, ele esquece dessas coisas. E nós temos que entender que, no final, o plano de Deus sempre revelará o seu amor e a sua fidelidade. Ainda que nós não venhamos entender o que Deus está fazendo, mas o propósito final, o plano final, sempre vai revelar o seu amor e a sua fidelidade, porque Deus é amor. Segundo Timóteo 2,13 diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel e justo. Não é só fiel, é fiel e justo. Né? Às vezes a pessoa está ali, é caluniada, isso aqui, meu Deus, o senhor não está vendo isso. Ele é fiel e justo. No momento certo, Ele deixa nas mãos deles. Aqueles dentre nós, e uma das coisas que nós temos em comum, todos nós passamos por adversidades. Mas se tem uma coisa que nós temos em comum, apesar de sermos diferentes, é Cristo na nossa vida. E é Ele que faz a diferença. É Ele que faz a diferença na nossa vida. É Ele que nos guarda, que nos protege, que nos dá provisão, né? Romanos 12:5 fala acerca dos dons espirituais, e também a adversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, é Ele quem faz tudo. 1 Coríntios 12, o versículo 13, a parte B diz, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, a vida de José incorporava uma verdade fundamental, que é, os filhos de Deus, às vezes, sofrem sem causa, né? Interessante que ele fala ali, né? Nós, muitas das vezes, somos insultados por ser cristão. Às vezes, algumas pessoas, a família despreza, às vezes, os amigos abandonam. Então, essa era uma verdade na vida de José, né? Porque ele estava sofrendo e não tinha feito nada. Nós vemos lá, Gênesis 40:15, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Ou seja,
era ali um diálogo que ele estava tendo com um copeiro. Ele falou, eu não fiz nada para que me botasse nessa masmorra aqui. Mas mesmo assim ele não murmurou. Por quê? Olha, no momento certo, Deus vai agir. Então esse era o diálogo dele. Jesus nos oferece conforto. Está lá em Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Ou seja, sempre há esperança para aqueles que confiam e submetem ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus, é Ele que nos livra. Ele é fiel e justo, né? Então, Ele é que nos protege disso. E aí, interessante de entender a vontade e o plano de Deus, é porque passar por essas diversidades é uma escolha. Nós vemos que José passou por isso tudo e venceu, né? Nós vamos olhar lá, Adão estava no paraíso e não escolheu vencer. Ele não suportou a provação. Então, vencer é uma escolha. As adversidades vai acontecer, mas é nós que vamos escolher. Nós queremos sermos vencedores ou queremos sermos fracassados? O Senhor não é o nosso refúgio, não é a nossa fortaleza? Como refúgio, Ele é a nossa proteção. Como fortaleza, Ele que nos dá força. E como socorro, Ele quer dizer o seguinte, a qualquer momento eu estou aqui. Então, Ele é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, a qualquer momento, nós jamais estaremos só. Então, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. É uma escolha. Você vai escolher se você quer vencer ou não. Porque quem está lutando, as nossas lutas, é Cristo lutando por nós. É Ele lutando. Então, sempre há esperança para aqueles que confiam e submetem a Deus. Quando eu entendo essa vontade e o plano de Deus, nós vamos ver também a fome e sede. O Salmo 42 diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. É como você participar, né, de uma corrida. Precisa-se de treino, precisa de determinação, né? E nós aqui, nessa passagem probatória, né, nesse momento onde nós estamos fazendo uma preparação para ver o novo céu e a nova terra, é como se fosse essa corrida. A pessoa sai ali, o sol está quente, começa a sede vir, e se você focar na sede, você para. Você tem que focar no autor e consumador da nossa fé. Focar em Cristo. Você não ficar olhando para aquilo que está do seu lado, mas prosseguindo, esforçando para alcançar o objetivo, né? Porque aí é que vai nos fazer diferente. O nosso foco deve estar em andar com Deus, alimentar da sua palavra, olhar o novo céu e a nova terra como nosso objetivo final. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Ou seja, significa permanecer na presença de Deus, pedindo continuamente, constantemente, a sua graça e a sua bênção. Estarmos vigilantes e atentos. Daí a nossa necessidade de ter constante vigilância e constante preparação. Para isso, nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, é fazer a alternância entre a oração, entre a Bíblia, entre a consagração. Essa é o nosso treino, a nossa preparação, né? Isso é que vai nos conduzir. Romanos 12 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.
Ou seja, nós não olharmos somente para as dificuldades, mas por aquilo que está nos esperando, porque fiel é o que nos prometeu. E a paciência, ou seja, tudo vai passar. Se as coisas estão muito boas, vai passar, vai chegar o momento das adversidades. Se as coisas estão muito adversas, vai passar, vai chegar o momento da alegria. A palavra do Senhor é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso será sempre uma alternância nas nossas vidas. Nós temos que aprender a conviver com isso, né? Suportai uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Ou seja, aquele que está mais fraco, vamos ajudar. Aquele que está mais fraco, vamos ajudar. Por quê? Porque forte na nossa vida é Cristo. Né? Forte na nossa vida é Cristo. Não, mas fulano é... Nós temos visto diversos relatos de que pessoas que eram ontem muito ali, avivada, firme, ai de nós se não for a graça e a misericórdia de Deus. Ai de nós. Talvez, né, a igreja já colocou um púlpito, alguém para que ficasse em evidência aqui, justamente porque ele necessita mais da graça e da misericórdia. Né? Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O estado espiritual do cristão, durante toda a sua vida, dependerá da sua fome e da sua sede. Ou seja, fome e sede da presença de Deus. Deuteronômio 4:29 fala assim, na NVI: e lá procurarão o Senhor e o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ou seja, essa faz parte da fome e da sede. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se nós tivermos fome e sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, Filipenses 3:9, a excelência do conhecimento de Cristo e da volta do Senhor, que nós devemos ter esse anseio, ter esse desejo, né? 2 Timóteo 4:8, a coroa da justiça me está guardada, ou seja, Deus tem reservado no céu galardões para todos aqueles que conservam fé com justiça. Todos aqueles que procuram aplicar a sua palavra no dia a dia, Deus tem galardões reservados para nós. Então, essas são as nossas estratégias. Entender a vontade e o plano de Deus. Entender que as adversidades, o sofrimento faz parte da nossa vida. Nos deixa mais maduros, mais confiantes, pessoas melhores. E a terceira coisa que nos ajuda a ver um novo céu e a nova terra é a atenção. Ou seja, algumas coisas que eu coloquei, né, sobre a atenção. Não deixe faltar a submissão e a obediência, nós já falamos isso. A única coisa que Deus não faz por você é a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Isso Deus não pode fazer por você. E aí, né, nós temos que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo para Deus, é isso que Ele quer? Que forma que Ele quer me usar? Nós falamos isso. Se você procurar conhecer a Deus, você vai conhecer quais são os planos dele. Outro alerta é nós entendermos o seguinte: a intimidade com Deus é melhor do que o cargo. Ah, eu não faço isso, não faço nada na igreja porque eu não tenho cargo.
nós jamais deveremos esquecer. Lázaro não era apóstolo, mas era amigo de Deus. E Deus foi lá e ressuscitou ele. Ele não era apóstolo. Então isso me leva a crer, eu não preciso de cargo para fazer as coisas de Deus, mas eu preciso ser amigo de Deus para fazer as coisas da sua casa. Nós devemos entender, quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Né? Ainda que a razão ou a tradição me diga que não, a Bíblia deve sempre ter autoridade na minha vida. Ela sempre deve ter autoridade na minha vida. Porque são princípios. Então, quando eu cumpro esses princípios, aquilo que é aplicado nas nossas vidas, ou seja, mesmo que a razão me diga que não, mesmo que a tradição me diga que não, a Bíblia deve ter autoridade sobre as nossas vidas. E a outra coisa é entender que o propósito primário da Bíblia é nos transformar e não nos dar conhecimento. O conhecimento, ele é importante, ele vai fazer parte lá, é importante. Mas o princípio primário, o princípio fundamental da Bíblia é transformar as nossas vidas. Ou seja, não adianta se eu leio, se eu estudo, mas se eu não tento aplicá-la na minha vida. Porque o que ela deseja é transformar as nossas vidas, fazer com que nós venhamos a sermos pessoas melhores e que venhamos a seguir os passos de Jesus, que venhamos tomar as atitudes que Jesus gostaria que nós tivéssemos tomado. Né? Aí nós estaremos cumprindo aquilo que Ele quer. E a outra coisa é, para nós vermos o novo céu e a nova terra, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Eu preciso de ter motivação, eu preciso de ter estratégia, eu preciso de ter atenção, mas eu preciso também de ter certeza da minha salvação, porque se eu não tiver certeza, como é que eu vou para lá? E quando que é algumas coisas que nós sabemos que nós temos certeza? Quando nós cremos no nome do Filho de Deus. 1 João 5,12 diz que quem tem o Filho tem a vida. Então eu preciso crer no nome do Filho de Deus. Ter Cristo como Senhor da nossa vida e procuramos guardar os seus mandamentos. Tem muita gente que chama Deus de Pai, mas não quer obedecer como filho. Né? O meu Pai, mas eu não obedeço. Então, será que Ele é meu Pai mesmo? Né? Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Porque quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. E isso me faz crer na certeza da minha salvação. Quando amamos o Pai e o Filho, e não o mundo. 1 João 2,15 diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, voltamos a falar sobre prioridade, sobre o amor, sobre o perdão. Né? É mandamento. Eu não perdoo alguém porque ele merece, mas perdoo porque é um mandamento. Nós temos a certeza da salvação quando amamos os nossos irmãos. Ou seja, 1 João 3,14 diz que nós passamos da morte para a vida. E em 1 João 4,20 diz, ama a Deus e aborrece o seu irmão. Aquele que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Né? Então, ou seja, não tem como eu querer ver o novo céu e a nova terra e eu dizer assim, eu só preciso estar bem com Deus. Com meu irmão, não. São as duas situações. Eu tenho certeza da salvação quando eu me esforço para seguir o exemplo de Cristo. Né? Esse deve ser o nosso esforço. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Está lá em 1 João 2,6.
Eu tenho certeza da salvação quando nós cremos, aceitamos e permanecemos na sua palavra. Deus é luz e nele não há treva alguma. Temos esperança na volta de Jesus, em nos levar para si mesmo, né? Porque nesse dia nós o veremos como ele é. Que nós possamos ter a sabedoria e o entendimento para chegarmos a esse novo céu e essa nova terra, felizes e bem-sucedidos aos olhos de Deus. 1 Coríntios 15 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, né, ter essas situações para obtermos esse novo céu e essa nova terra. Ter uma visão, ter uma motivação, ter uma estratégia de saber que as adversidades vêm, ter a atenção a Deus, a sua palavra e aos nossos irmãos. Porque o mais importante é um dia todos nós estarmos lá. Às vezes nós temos uma visão individual, o importante é eu estar lá. Mas o anjo da igreja, o pastor, ele pensa o seguinte: é como há uma necessidade de chegar todos do outro lado. Se não chegar lá, com certeza ele será cobrado por isso e onde eu errei. Nós, às vezes, temos a nossa visão individual, mas ele tem a visão de rebanho. Por isso, nós devemos também ajudar o nosso pastor. E nós temos que olhar do lado. Por isso que fala, devemos suportar uns aos outros. Achei muito interessante, alguém que veio aqui um dia pregou, a igreja não está quem eu quero, mas está quem Deus quer. Talvez muitos de vocês não gostariam que eu estivesse aqui. E se fosse ao contrário, sim. Mas o importante é nós fazermos a vontade de Deus, né? Crermos nessa salvação, e isso é que é importante. Que Deus abençoe os irmãos grandemente, e que o Espírito Santo continue a falar em vossos corações. Obrigado, pastor Tideu, pela oportunidade. Amém.